Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Kitetse, que quer dizer quando saíres, nós vamos no texto da Torá, na porção da Torá, e vamos examinar, meus amados, o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 22, e vamos examinar no versículo 10, que diz assim: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Então, queridos, é somente esse texto. Nós vimos recentemente, amém? Louvado seja o nome do Eterno, nós vimos recentemente aquela passagem, amém? Na qual diz também nesse capítulo 22 que não usarás estofos de lã e linho, amém? Que está também neste capítulo 22. Louvado seja Deus. Então nós vamos agora falar sobre os animais que não devem ser utilizados para lavrar conjuntamente, o boi e o jumento. Aqui, queridos, você vai observar que o boi, ele é um animal kasher, ou seja, um animal puro. Nós vemos, queridos, ali na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, amém? Deuteronômio, capítulo 14, ele diz assim, no versículo 4, estes são os animais que comereis, o boi, a ovelha e a cabra. Aí, no versículo 6, diz assim, todo animal tem unhas fendidas, divididas em duas, e que rumina, entre os animais, aquilo comereis. Ou seja, são os animais puros, mamíferos puros. Todavia, nós vemos que o jumento, ele não rumina. Então, o jumento, ele não é puro. Amém? Então, ele não atende essas duas características aqui, de unhas fendidas, divididas em duas e que rumina. Então, ele não é puro, ele não é kasher, ele é impuro. Então, o que o Eterno está falando aqui, irmão, nesse mandamento? Ele está dizendo, com o boi e com o jumento, não lavrarás juntamente. O boi, um animal puro. O jumento, um animal impuro. Então, ele está dizendo, no teu campo, você não pode lavrar junto o puro com o impuro. Por quê? Porque quando os dois forem pegar a carga, o boi, ele vai se alimentando, vai comendo seu feno, enquanto está ali levando a carga, e o jumento não. Então, o jumento está como que jejuando, e o boi ali se alimentando, e o boi rumina, né, aquele alimento que come. E outra coisa interessante, queridos, é que, observe bem, que o jugo dos dois não é o mesmo jugo. Ou seja, eles são desiguais. O jugo de cada um, ao levar essa carga, é desigual. Então, o que o Eterno está falando aqui, meus irmãos? Dizendo assim, Deuteronômio 22:10, com o boi, que é puro, e com o jumento, que é impuro, ou imundo, né, como diz na palavra de Deus, não lavrarás juntamente no teu campo. Ou seja, não pode o puro estar no mesmo campo, no mesmo arado, fazendo o mesmo arado, ou carregando, bastando apenas o serviço de carregar a mesma carga juntamente. Então, o Eterno está falando aqui, queridos, do jugo desigual do puro com o impuro. E é isso daqui que é o recado do Eterno. Por quê? Porque o Eterno tem o seu campo também. Amém? O Eterno tem o seu campo. Então, observa bem, queridos. Se o Eterno no seu campo, no campo do Eterno, vamos aqui, o campo do Eterno,
É um pasto espiritual em que esse pasto espiritual estão todas as pessoas que vão participar do arrebatamento da igreja. Então veja bem, aquele ali é um pasto espiritual, um pasto que o Eterno conhece. Então o que acontece? O Eterno, no campo dele, ele não coloca o puro com o impuro. O puro fica sempre separado do impuro, no campo de Adonai. Amém? Porque aquele que vai subir, ele não ama o mundo. Aleluia! E é importante isso, queridos. Aquele que vai subir, ele é puro, ele é kasher. E ali o Eterno diz, não pode você botar o boi e o jumento no seu campo, lavrando juntamente. Não pode. Porque o Eterno está dizendo, como que o Eterno dissesse assim, no meu campo eu não boto os dois juntos. No meu campo só tem o lugar para o puro. Aleluia. Não para misturar o puro com o impuro. Aleluia. Então o Eterno está falando que cada um de nós, na nossa vida, não pode ter o puro e o impuro misturado. É isso que o Eterno está falando. Você não pode lavrar na tua seara algo puro e algo impuro. E nós mesmos somos um campo. Glórias a Deus. E aí você vê por que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, ele está falando da paraxá que tem de ser. O apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Ele está falando exatamente dessa paraxá, meus irmãos, explicando essa paraxá. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. O que Paulo diz? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ora, você é boi, puro. Você não pode estar no mesmo pasto do impuro, trabalhando no mesmo trabalho do impuro. Então Paulo diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem união nisso? Tem. O Eterno está dizendo, não, o boi não pode lavrar com o jumento. O boi é puro, o jumento é impuro. E que comunhão tem a luz com as trevas? Ó, o apóstolo Paulo falando. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pode estar tendo parte o fiel com o infiel? Não pode, meu amado. Não pode o boi e o jumento lavrarem juntamente. Verso 16, o apóstolo Paulo ainda aprofunda. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17. Agora é a palavra do Eterno. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Eterno, e não toqueis nada imundo. Aí, ó, levando exatamente para paraxá que dizer nesse versículo de Deuteronômio 22, verso 10. Não toqueis nada imundo, diz o Eterno, e eu vos receberei. Aleluia. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ser recebido no reino de Deus, meu irmão, você tem que associar-se àqueles que estão também no pasto da pureza, da santificação, da obediência à Torá e às palavras de Yeshua. Louvado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo aqui está falando da Torá, meu amado. E aqui nós vamos ver também o apóstolo Paulo falando, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, ele diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aleluia. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se diz que é irmão, e é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais.
Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. Amém? Então ele diz assim, com esse tal você não pode nem sentar à mesa. Por quê, irmãos? Aquele que é puro não pode ficar com o impuro. Porque no pasto do eterno, os puros só andam com os puros. Aleluia. Se alguém pensa que é puro, mas está andando com o impuro, meu amado, você pode ter certeza que você não está no pasto do eterno. Você está em algum outro pasto, mas não do eterno. Não está na relação daquele pasto que vai ser arrebatado naquele dia. Dos que estão naquele pasto. Tiago 4, verso 4, ele diz assim, irmão, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ponto. Oh Deus, quer ser amigo do mundo? Então não faz parte do pasto de Adonai. Porque aquilo que o Eterno está ensinando ali na Torá para nós, é porque ele está mostrando o que ele faz no seu pasto. Aleluia! E Yeshua diz, né? Aquele que vem a mim entrará, sairá e encontrará pastagens, mas é só as ovelhas de Yeshua. Naquela pastagem ali, irmão, só entra os puros. Louvado seja o nome de Adonai. Porque Yeshua no seu pasto não tem puro junto com impuro. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. Aqui, queridos, nós vamos agora aqui também, louvado seja Deus aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, aleluia, verso 19, meus irmãos. Apóstolo Paulo novamente falando, ele falou naquele momento em 2 Coríntios, agora em 1 Coríntios ele fala, olha o que ele fala. Mas que digo? Que o ídolo, 1 Coríntios 10, 19, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Eterno? Somos nós mais fortes do que ele? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Então, comida sacrificada ao ídolo, irmãos. Festas pagãs. Amém? Paulo está dizendo, ninguém que faz parte do pasto do Eterno participa de festa pagã. Não participa de Natal, não participa de festa junina, porque são festas pagãs. Ali não é uma mesa do Eterno. Amém? Tem comidas sacrificadas ao ídolo João. Tem comidas sacrificadas a ídolos nessas festas. Então, aquele que é do Eterno, meu amado, ele que faz parte do pasto do Eterno, e no pasto do Eterno só tem puro, kasher, aleluia. Então, que nós entendamos aqui o que o apóstolo Paulo está falando, meus amados. E o próprio apóstolo João, ele fala em 1 João capítulo 2, no versículo 15, olha o que ele diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos amados, ali a Torá ensina claramente, louvado seja Deus, não pode o boi puro, não pode o jumento impuro lavrar juntamente. Não pode, queridos. No pasto do Eterno só tem animal puro, ovelhas. A ovelha é animal puro. Louvado seja Deus. Amém? No pasto do Eterno. Então não pode ter esses que fazem parte do pasto do Eterno, aleluia. Como disse aqui em outros textos,
a maioria do Novo Testamento, estão comentando a Parashá Kitetsê, está dizendo, não pode ter comunhão, aleluia, não pode ter comunhão com as trevas, luz com as trevas, não pode ter parte o fiel com o infiel, está aqui, irmãos, 2 Coríntios 6,15, tem infiel que quer ter parte com o infiel, então ele está lá na roda com o infiel, e aqui ainda em 1 Coríntios 5,9, 5,11, ele diz assim, ele está dizendo, vos escrevi para que não vos associeis com aquele que se diz irmão, e é devasso, avarento, idólatra, você não sabe às vezes com quem você está falando, irmão ou minha irmã. Às vezes aquela pessoa que se diz irmão, é devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, roubador, e você não sabe? Com tal nem ainda comais. Cuidado, se você estiver se aliançando, estiver em comunhão com as trevas, vai sobrar naquele dia, meu querido. E você só sabe o fruto da árvore pela obediência que aquela árvore tem à palavra. Se a palavra que aquela árvore fala é realmente que está na Bíblia. Louvado seja Deus. Aqui Tiago também diz, aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Amém? Então, queridos, que nós tenhamos essa vigilância e atentemos que o Eterno no pasto dele não tem boi lavrando com jumento. Não tem puro, boi é puro. E o jumento que é impuro, lavrando juntamente. Amém? Então, quem faz parte do pasto do Eterno só lavra com pessoas que estão também no caminho da santificação. Que o Espírito Santo, queridos, fale mais aos teus corações. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.